50 dias depois da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, houve um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, que foi a descida do Espírito Santo com os seus dons, como se fosse um selo de qualidade, separando bodes e ovelhas, joio e trigo. Porque o Senhor disse que aquele que não tem o Espírito não tem parte comigo. E é justamente por causa disso que eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante. Há pessoas que servem a Deus há muitos anos e acham que não tem o Espírito Santo de Deus. E nós vamos esclarecer essas dúvidas hoje. Se você não tem, você vai aprender, vai poder repassar isso para outras pessoas. Fique até o final. Esse vídeo é muito importante para a sua vida espiritual. Vamos ao vídeo. O revestimento de poder que veio através do Espírito Santo de Deus no Pentecostes aconteceu cerca de 835 anos depois da profecia de Joel, mostrando mais uma vez que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, quando Ele disse que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E esse, como eu já disse anteriormente, foi um dos maiores adventos da existência humana na Terra. Mas há pessoas ainda hoje, dentro das congregações, pessoas com 20, com 30 anos de igreja, e que elas acham que não tem o Espírito Santo. Eu recebo diversos telefonemas de pessoas dizendo: pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Eu já jejuei, eu já busquei, eu já orei, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Eu não consigo ser batizada pelo Espírito Santo. Então nós temos que olhar para o que diz as Escrituras. As Escrituras Sagradas dizem assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, disse Jesus. Ou seja, você, quando chega à congregação, quando você aceita um convite para assistir um culto, já é Deus te enviando para Jesus através do Espírito Santo. Ou seja, ainda nos primórdios da sua conversão, quando você ainda não tomou a decisão, o Espírito Santo já está te guiando para a igreja. É Ele que te faz lembrar do horário da igreja, é Ele que te dá força para que você vá. Então, o Espírito de Deus já começa a trabalhar logo que você sente no coração o desejo de ir para a igreja. E quando você começa a caminhar dentro da congregação, que você sente necessidade de perdoar a pessoa que te magoou, que você começa a olhar para a sua vida pregressa e viu que você teve atitudes, atos e ações que não são bons, isto não é um pensamento humano, isso não é uma ação humana, já é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ou seja, o Espírito já está em você. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele diz claramente que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Resumindo, quando você reconhece que Ele é o Senhor, quando você se submete à vontade dEle, quando você dobra o seu joelho para falar com Ele das madrugadas na sua casa, já é o Espírito Santo em você, porque sem Ele, você não busca a Deus. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, você que acha que não tem o Espírito Santo, tem, porque se você não tivesse, você não estaria na igreja. E a grande dúvida fica por causa dos dons. A pessoa diz: eu não falo em línguas. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, Paulo pergunta: todos falam em línguas? Claro que não. Agora, o fato de você não falar em línguas, ou seja, de não ter recebido gratuitamente esse dom, não significa que você não vai falar. O apóstolo Paulo diz: busque com zelo os dons espirituais. Ou seja, se você não fala em línguas, você pode orar a Deus para que esse dom seja concedido a você. Agora, por que você não conseguiu até agora? Porque a tua oração está errada. Você diz: Senhor, me conceda o teu Espírito. Ele fala: você já tem. Você fala: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você não poderia reconhecer a santidade do Senhor, a soberania dele sobre você, se o Espírito Santo não estivesse na tua vida. É Ele que mudou você, Ele que tirou você das drogas, Ele que tirou você da bebida. Foi Ele que fez com que você se arrependesse das suas atitudes e dos seus atos errados. É Ele quem está conduzindo a sua vida. Ele mora em você. Você já é templo do Espírito Santo, só não tem os dons. E se deixou levar, porque disse muitas pessoas no altar:
Ah, se você não fala em língua, você não tem o Espírito Santo. A pastora que diz para todos que são batizados com o Espírito Santo falam em língua. A Bíblia desmente você, pastor. 1 Coríntios 12:30. Todos falam em línguas? Não. Assim como ele pergunta se todos têm o dom de cura, se todos têm o dom de discernimento ou de interpretação. Não, são dons que você, às vezes, não recebe gratuitamente, porque o Espírito Santo reparte de acordo com a necessidade da igreja, mas que você pode obter se você buscar. Então, minha irmã, meu irmão, você que está aí, anos e anos a fim dentro da igreja, entristecido, achando que Deus rejeitou você, você se questionando por que você não tem o Espírito Santo, pois eu estou biblicamente afirmando para você, você tem o Espírito Santo, você tem o selo da promessa, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, você foi selado para a salvação. Você sabe por que o apóstolo Paulo usa a expressão foste selado? Antigamente, o rei ele tinha um anel com selo. E quando o rei colocava aquele selo no local e dizia, olha, ninguém pode abrir mais esta porta, nem ele poderia mais abrir. Porque palavra de rei não volta atrás. Então, quando a palavra do Senhor diz que você foi selada com o Espírito Santo, significa que você foi selado para a salvação, que Deus não vai permitir com que você se perca, que Ele vai conduzir você aos céus em vitória, em triunfo, porque esta é a vontade de Deus. Ele disse, aquele que meu Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meu amigo, chegue na igreja, glorifique a Deus, sapateie, rodopeie, grite aos altos céus e diga, eu tenho o Espírito do Senhor, eu tenho o Espírito de redenção, eu tenho o Espírito de consolação, eu tenho a força do Senhor na minha vida, porque você tem. Que assim é o que diz as Escrituras Sagradas. É assim o que diz a Bíblia. E você não tem que ficar com o que diz o pastor, o irmão ou a irmã. Nem mesmo o que eu te digo. Fique com o que está nas Escrituras Sagradas, porque o Senhor Jesus Cristo falou, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, toque no sino de notificações, deixe o seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. E quero aqui rapidamente agradecer a todos vocês que se inscreveram, muito obrigado, Deus abençoe vocês abundantemente e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.